Fui convidado para a sessão desta manhã a fim de abordar a questão da defesa da nossa fé, o que, claro, envolve a ciência da apologética, extraída da palavra grega apologia, que não significa me defender por ser cristão, mas sim dar uma resposta intelectual ou responder às objeções levantadas por incrédulos e céticos ao longo dos tempos. Ora, eu passei grande parte da minha vida me esforçando no ensino da disciplina de apologética. E por isso não tinha muita certeza de como abordar o assunto esta manhã. Depois de ponderar um pouco sobre isso, decidi voltar aos fundamentos básicos da apologética, ao nosso ponto de partida e ao ponto focal do nosso processo de raciocínio. Com isso em mente, decidi voltar e reestudar, até certo ponto, as obras de um dos homens que tiveram um tremendo impacto no meu pensamento neste campo da apologética. E um homem cujas ideias não só me influenciaram, mas influenciaram toda a ciência da apologética ao longo da história da igreja. E claro, esse homem foi Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, em Cartago, há muitos séculos. E ao reler Agostinho, interessei-me novamente em ouvir ou ler e contemplar a distinção que ele faz e pontua entre a razão e a fé. Embora estas duas coisas possam ser distinguidas para Agostinho, elas nunca devem ser separadas. Agostinho disse que a razão e a fé têm o que chamaríamos de uma relação simbiótica entre si. E, em certo sentido, começamos com a fé de forma provisória. Quando ouvimos a palavra de Deus, confiamos nela tanto quanto podemos entendê-la e até onde a conhecemos, mas essa fé, às vezes, é fraca e não produz o que chamaríamos de certeza ou segurança intelectual. Mas, ao mesmo tempo, assim como a fé é um abraço provisório do racional, essa fé em si nunca deve ser entendida como irracional. Essa fé, a verdadeira fé bíblica, depende ao mesmo tempo da racionalidade que foi implantado em nosso processo de conhecimento pelo nosso Criador, como parte da imagem de Deus. E assim, neste ponto, Agostinho faz uma distinção nítida da qual todos devemos estar conscientes em todos os momentos entre a fé e a credulidade. A credulidade é uma fé que não se baseia em nenhuma base sólida e racional. É livre. É o tipo de coisa que os filósofos existenciais nos incitam, que nos dizem que a fé é a antítese da razão e que para sermos cristãos devemos dar um salto na escuridão, esperando que, de alguma forma, os braços de Jesus nos impeçam de cair e ser destruídos. Não há realmente nenhuma virtude em crer naquilo que é absurdo. Na verdade, é impossível dar verdadeira fé e verdadeiro consentimento a algo que a mente rejeita categoricamente porque é irracional e ilógico. E assim, Agostinho, por mais comprometido que estivesse com a fé, estava igualmente comprometido com os cânones da razão, particularmente com a lógica. Ele entendeu, como Aristóteles antes dele, que a lógica em si não tem conteúdo algum, não há dados ou informações contidos nas leis da lógica. Em vez disso, o que a lógica faz é operar como um regulador intelectual do nosso pensamento e das nossas mentes, de modo que, se as nossas mentes ficarem presas em categorias irracionais, a campainha toca e o policial da lógica fica ali com um grande sinal vermelho hexagonal e diz: pare aí mesmo.
porque agora você está errado ou na falsidade. Como Aristóteles havia dito antes dele, e, aliás, Aristóteles não inventou a lógica, assim como Colombo não inventou a América, mas simplesmente descobriu as leis da lógica que são inerentes ao discurso racional. E Aristóteles definiu a lógica como o órgão ou instrumento que é o instrumento necessário para o funcionamento de toda a ciência. É o instrumento necessário para um discurso inteligível. Agora, todas essas categorias de lógica foram aceitas e mantidas pelo grande Agostinho. Ora, o que ele queria fazer em seus esforços apologéticos era alcançar uma certeza de nossa fé que estivesse em um nível seguro. Deixe-me fazer uma pausa aqui por apenas um segundo, porque em nossos dias, em geral, a maioria dos apologistas do mundo evangélico crê que a certeza filosófica sobre questões como a existência de Deus é impossível, e a tentativa de alcançá-la é uma missão tola, fadada ao fracasso. Agostinho não compartilhava dessa forma de ceticismo, nem eu. Como apologista, fui frequentemente categorizado e descrito como, citação, um evidencialista. E deixe-me dizer aqui pela milésima vez que eu não sou um evidencialista. O evidencialismo é uma escola de pensamento baseada quase totalmente em uma abordagem empírica da apologética. Pessoas como o meu amigo da comunidade luterana, John W. Montgomery, que defende empiricamente, a partir da história, as afirmações da verdade do cristianismo, são evidencialistas. Outro amigo, Norman Geisler, também é evidencialista. E como evidencialistas, eles creem que usando os sentidos, olhando, saboreando, tocando, cheirando e tudo isso, através da percepção sensorial, podemos chegar a um alto nível de certeza sobre as principais afirmações da verdade do cristianismo, nomeadamente a existência de Deus e a autoridade da Bíblia como sua palavra. Mas tais argumentos são baseados na percepção sensorial. E os nossos sentidos, com os quais percebemos as coisas ao nosso redor, nunca são perfeitos. São sempre limitados. E, por causa dessa limitação, eles nunca poderão atingir o nível de 100% de certeza. Agora, Montgomery e Geisler, por exemplo, estariam convencidos de que o nível de segurança que a investigação empírica pode nos proporcionar é de uma ordem tão elevada, dando-nos um nível tão astronômico de quocientes de probabilidade em relação às afirmações da verdade, que eles nos dão uma garantia virtual, ou pelo menos uma segurança moral. É o que acontece num julgamento em que a acusação não é obrigada a apresentar um caso sem sombra de dúvida, mas sim a apresentar o caso apenas para além de qualquer dúvida razoável, que pessoas razoáveis serão persuadidas pelas evidências para chegarem ao veredito adequado. E essa é a abordagem dos evidencialistas. Agora, creio em evidências e tenho certeza de que o Novo Testamento, assim como o Antigo, apela a dados empíricos. Pedro nos diz que o que ele declara não são mitos e fábulas cuidadosamente definidos, mas nós vos declaramos o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos. Estes são dados empíricos e são muito importantes para o testemunho apostólico das reivindicações de verdade da fé cristã. Mas Agostinho queria ir além disso, e eu também. Ele queria abordar particularmente a questão central da existência de Deus. E, novamente, uma pausa. Na Idade Média, havia o que se chamava nas universidades de síntese clássica entre o cristianismo e a ciência secular. E a síntese clássica era esta, que todos os estudos tinham de ser elaborados sob a suposição genérica da existência de Deus.
porque filósofos como Agostinho, como Anselmo, como Tomás de Aquino, demonstraram tão claramente, com sua habilidade intelectual, a ideia da existência de Deus através de argumentos cosmológicos, teológicos e ontológicos que nenhum estudioso que se preze na universidade protestaria com muito barulho contra o teísmo. É claro que existiam ateus enrustidos. Mas o ateísmo não era muito respeitado no mundo intelectual por causa da síntese clássica. E, assim, foi só com o iluminismo do século XVIII que essa síntese começou a desintegrar-se com a crítica massiva que Immanuel Kant trouxe contra os argumentos tradicionais de que essa síntese clássica tendia a cair em ruína. E desde então as tentativas de reconstruí-lo não tiveram tanto sucesso. Mas naquela época dizia-se que na universidade a teologia era a rainha das ciências e a filosofia a sua serva. Ora, isso é principalmente parte do caminho abordado por Agostinho, e creio que seja razoável. O que ele queria fazer era ir além do provável para a certeza, porque se pudermos afirmar com certeza a existência de Deus, todas as demais questões da apologética se tornarão muito mais simples. As duas principais questões da apologética são a existência de Deus e a Bíblia como sua palavra. Se você resolver esses dois problemas, todo o resto será apenas exegese. E assim, e novamente, no ambiente em que nos encontramos hoje, todas as armas do ateísmo e dos céticos dos nossos dias estão apontadas para a doutrina de Deus. Eles visam a criação. Se eles conseguirem chegar a uma cosmovisão sem o Criador, então tudo mais vale, pois eles não precisam mais se preocupar com a intrusão da igreja ou da fé cristã em seu parque de diversão. Então, esse era o tipo de coisa com a qual Agostinho estava tentando lidar. E assim, em vez de passar de um nível de incerteza, como o da percepção sensorial, porque as percepções sensoriais são sempre limitadas. Agostinho introduziu a sua famosa analogia do remo dobrado. Quantos de vocês já ouviram falar da analogia do remo dobrado? Alguns de vocês, ok. Ele usava a analogia: você vai até o lago, entra em seu barco a remo, pega os remos, pendura-os na lateral e olha para baixo a um dia ensolarado e claro, e você olha para aquele remo e para todos os efeitos você jura que aquele remo está reto. E então dentro d'água ele parece dobrado, porque a refração da luz e tudo mais engana os seus olhos. E assim, aquele remo dobrado ilustrou as limitações de chegar à certeza com base no que vemos e ouvimos e assim por diante. Então, ele não queria começar de um ponto de partida de incerteza e tentar alcançar a certeza a partir desse nível de incerteza. Pelo contrário, o que Agostinho queria fazer era isso. Ele queria começar com algo que fosse absolutamente certo. Algo que fosse logicamente convincente. Tão certo que não pudesse ser posto em dúvida sem ser absurdo. E assim, o ponto de partida para sua apologética, e creio que o ponto de partida para toda a apologética, tem que estar exatamente onde Agostinho colocou. E é que o ponto de partida é o ponto de partida da autoconsciência. O ponto de partida para toda a apologética é a autoconsciência. Agora, meus amigos da comunidade reformada, que rejeitam a apologética clássica e abraçam várias formas de apologética pressuposicional, dizem que se você começar sua apologética com autoconsciência, você já cedeu diante do humanismo. Já transformou sua apologética num sistema centrado no homem, começando com o eu. E que eles veem isso como um erro fatal para a apologética. E claro, minha resposta em Agostinho é que é o único lugar onde você pode começar. Se você me disser que o meu ponto de partida tem que ser Deus, ou a consciência de Deus, então direi que você está me dizendo que devo começar com a consciência de Deus. Quem é que tem que começar com a consciência de Deus?
Eu tenho que começar com a consciência de Deus. Tenho que ter consciência de Deus como meu ponto de partida. Bem, como posso ter consciência de Deus como meu ponto de partida sem primeiro ter consciência do que estou ciente de Deus como meu ponto de partida? A única pessoa que pode começar com a consciência de Deus é Deus. E como todos sabemos que não sou Deus, esse ponto de partida simplesmente não está disponível para mim. Tive um debate amável e fervoroso sobre este ponto há cerca de 35 anos com um dos meus amigos pressuposicionistas, e ele ficou insatisfeito com o fato de eu ter começado com a autoconsciência e disse que isso significa que já comecei com a pretensão de autonomia. E eu disse ao meu amigo, John... Qual John? Guarde o seu coração. Eu disse, mostre-me que a ideia de autonomia está analiticamente contida na ideia de autoconsciência e abandonarei isso agora mesmo. Mas não. Na verdade, em Agostinho, a autonomia não só não está incluída na ideia de autoconsciência, mas na compreensão de Agostinho sobre autoconsciência, ela está absolutamente excluída. Mas o ponto de partida é todo o pensamento e a consciência de que somos nós que pensamos. Agostinho fez uma abordagem maravilhosa e ele fez isso cerca de 1.300 anos antes de René Descartes transformar isso em um sistema filosófico completo com seu famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se você estudou a história da filosofia, geralmente o que você faz é chegar ao século XVII e passar pelo rigoroso processo de dúvida que Descartes criou. E você vê que ele chegou à conclusão, depois de toda essa análise e avaliação massiva, ele chega à conclusão, ufa, eu existo! E você olha para trás e diz, você fez tudo isso só para descobrir que você existe? Quer dizer, qual é o problema? E então você passa para o próximo capítulo da história da filosofia e esquece o que Descartes fez. Em seguida você ouve os empiristas e eles desafiam essa suposição em primeiro lugar. Bem, vou lhe dizer que não há nada mais importante, creio eu, na história da filosofia do que a descoberta de Descartes naquele momento. Porque o que ele procurava era uma premissa fundamental. Algo que fosse tão certo que não se poderia duvidar lógica ou formalmente. Porque Descartes disse, duvidar da minha tese é prová-la. Penso, logo existo. E se duvido disso, para duvidar, tenho que pensar. Porque duvidar requer pensar, e pensar requer um pensador. Assim, mesmo o argumento contra o cogito prova o cogito, e faz o que Descartes procurava, esse fundamento incontestável, esse ponto de partida, uma nova pausa. De vez em quando, sento-me com lápis e papel. E você sabe, quando estou sentado em um restaurante, geralmente uso o menu, ou como vocês chamam essas coisas, jogo americano. Nos arquivos temos toda essa coleção de jogos americanos, escrevo o esboço dos meus livros desses jogos americanos. Isso foi antes dos iPads, sejam eles o que forem. Mas às vezes escrevo esta pergunta. Eu me questiono, você tem certeza de quê? Porque todas as hostes de afirmações que temos na fé cristã e na teologia sistemática, na nossa doutrina de Deus, na nossa doutrina de Cristo, na nossa doutrina da salvação, na nossa doutrina escatológica, todas essas coisas, aquilo em que creio, em minha teoria teológica sistemática, não creio em todos os artigos do credo com segurança igual. Tenho mais certeza de algumas coisas do que outras, e penso que isso é real para qualquer teólogo, é real para qualquer pessoa. E então, o que tento fazer, sempre tento voltar aos primeiros princípios, e gosto de escrever. Quais são as 10 coisas que você tem certeza absoluta? 10 coisas que sua mente nunca, jamais estaria disposta a negociar. E anoto as coisas que tenho certeza, como a regeneração precede a fé. Estou absolutamente convencido disso. Tenho certeza de que o arminianismo está errado. Tenho certeza de que o dispensacionalismo está errado. Não tenho dúvida sobre isso. Não me preocupo com isso à noite, pois talvez esteja errado sobre isso. Eu sei que não estou errado sobre isso.
Você me pergunta se estou certo sobre o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, o promilenismo. Tenho todos os tipos de dúvidas sobre essas diferentes questões. Tenho certeza sobre a pessoa de Cristo e tudo mais. Mas uma das coisas que tenho certeza é que Deus existe. E uma das coisas que tenho certeza, que me leva à certeza de que Deus existe, e não apenas a probabilidade, é que sei que eu existo. Ora, o que Agostinho está dizendo aqui é que para chegar ao nível da certeza filosófica, você não pode chegar no domínio empírico. Agora, a minha única conexão com o mundo exterior é através dos meus sentidos. Eu tenho uma mente, eu penso e recolho informações, olhando, vendo, ouvindo, observando, tudo isso. Mas, para ter certeza, o único lugar que posso encontrar não é nos sentidos, mas na mente. Na mente. Ora, o que é a mente? Certa vez tive um professor que estava fazendo uma distinção entre a mente e o cérebro. Sabemos que existe uma ligação estreita entre a mente e o cérebro. Mas também sabemos que não são e não podem ser idênticos. O cérebro não é a mente e a mente não é o cérebro. E o professor colocou desta forma ao distinguir a diferença entre a mente e a matéria. Ele fez a pergunta dessa forma: o que é a mente? E ele respondeu dizendo: não importa. Então ele disse: ora, o que é a matéria? E ele disse: deixa pra lá. Portanto, é importante entender essa distinção. Isso é fundamental para a fé cristã, porque quando eu morrer, e não estou planejando que seja esta manhã, Deus pode ser, mas eu não quero. E como eu disse esta manhã, os cemitérios deste país estão cheios de pessoas indispensáveis. E há um lugar para você e um lugar para mim. Mas quando eu morrer, vou deixar esse saco de ossos para trás. Mas não pretendo parar de viver. No momento da minha morte física, a minha mente já não estará ligada ao meu cérebro, mas estará viva e bem. E terei uma continuidade de existência pessoal entre este mundo e o mundo vindouro. Isso está no centro absoluto da nossa fé como povo cristão. Que o eu, a pessoa que vive, não exclusivamente, mas principalmente na mente, continuará a viver. Agora, deixe-me pedir-lhe que responda a esta pergunta, não em voz alta, mas para si mesmo. Onde você mora? Sabe, quando encontramos alguém pela primeira vez, geralmente fazemos 3 perguntas. Qual o seu nome, onde você mora, o que você faz? Deixe-me pedir que você responda a pergunta em sua própria mente, onde você mora. Há alguém aqui da Califórnia? Quando você respondeu essa pergunta, onde você mora, você pensou na Califórnia? Pensou? Se você pensou, levante a mão. Ninguém? Você. Obrigado. Agora deixe-me fazer mais 2 perguntas só para me ajudar aqui. Eu preciso de ajuda. Você está vivo agora? Bom, estou feliz por isso. Não gostaríamos que você deixasse o quarto ali fedendo. Segunda pergunta, você está na Califórnia agora? Você me disse que mora na Califórnia. Mas você não está morando lá agora, está? Você está morando exatamente onde está. Quando você diz que mora na Califórnia, você diz que a minha residência é lá. É onde fica o meu endereço, onde recebo as minhas correspondências, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, você mora onde está. Isso está certo? Ok, nada profundo sobre isso. Agora, onde você mora, onde você está? Acho que já dei uma dica sobre isso. Que o local onde vivemos está principalmente em nossas mentes. Você pode olhar para mim e ver o meu penteado e
se sou gordo, se sou magro, se sou baixo, se sou alto, se sou branco, se sou negro, todos esses tipos de coisas. E todos cooperam com a descrição do Arcis Pro. Mas, principalmente, quem eu sou é invisível para você. A Bíblia diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E então, o que penso no interior da minha mente é quem eu sou. Agora, ninguém sabe quem eu sou neste mundo melhor do que a minha esposa. Ninguém neste mundo a conhece melhor do que eu. E temos uma coisa engraçada que acontece o tempo todo, que eu sei o que ela vai dizer antes de dizer, e ela sabe o que vou dizer antes de eu dizer. E nós dois dizemos ao mesmo tempo, e nós dois diremos isso ao mesmo tempo, e diremos azar e faremos todas aquelas brincadeiras e assim por diante. Estou sintonizado com o vocabulário inconfundível dela em casa. Tenho um pequeno gravador que uso para gravar mensagens. Eu chamo de meu gravador. Ela o chama de meu sermão. É a maneira como ela se comunica. Sabe, eu falo sobre latas de aerosol, ela fala sobre... Pss, pss. Ela realmente não é dada a abstrações como eu. Mas por mais que a conheça, conheço-a melhor do que qualquer ser humano na face da Terra. Não a conheço completamente. Nem sempre sei o que se passa na mente dela. Muitas vezes faço isso. No domingo de manhã na igreja, quando o coro se levanta para cantar o hino, e eu estou sentado lá olhando para o coro, sempre penso em olhar para a congregação, para olhar para a Vesta, porque eu sei o que vou ver antes de ver. Olho para ela, me interrompa se eu estiver mentindo. Daiane, você sabe, e ela está chorando. Ela não consegue ouvir a música do coral sem chorar. É uma impossibilidade constitucional. Então, eu sei disso e posso antecipar isso, mas ainda não sei por quê. Ainda não conheço todo o mistério que se constrói para fazer dela o que ela é naquela câmara interior de sua mente, ou que chamamos de sua alma. É na mente que tenho continuidade de existência pessoal. Lembro-me exatamente onde estava e o que estava fazendo no dia em que o Japão se rendeu, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Tenho lembranças vívidas daquele momento. Lembro-me de onde estava e o que fazia quando ouvi no rádio o anúncio da morte de Franklin Delano Roosevelt. Bem, isso foi há muito, muito tempo, bem mais de meio século. E, em certo sentido, não sou a mesma pessoa que era quando tinha 6 anos de idade jogando stickball nas ruas de Chicago, quando a guerra terminou. Mas, por outro lado, eu sou essa pessoa. Ainda sou o pequeno Sonny Sproul, que esteve lá em Chicago em 1945. Sou essa mesma pessoa. Todos os tipos de mudanças, todos os tipos de crescimento ocorreram. Mas ainda sou eu, não é? E isso não é real apenas para mim. É real para vocês. E, assim, tenho consciência não apenas de quem sou hoje, mas também de quem eu era há 50 anos. Também estou perfeitamente consciente das mudanças que ocorreram. Ora, o que isso tem a ver com apologética? Bem, Agostinho, como Calvino disse mais tarde, falou da ideia da autoconsciência que temos em nossas próprias mentes, uma ideia de que não pode ser contestada, uma ideia que não pode ser destruída, que com certeza entendemos através da autoconsciência, não apenas que existimos, mas essa consciência de si mesmo é imediatamente apresentada à nossa consciência, que temos consciência de nós mesmos como sendo finitos. Que a ideia de finitude está unida e presa a cada experiência autoconsciente humana. Eu sei, penso, logo
existo, mas sei que sou finito. Eu sei que me lembro de 1945 e até antes disso. Mas se eu me perguntasse, o que você estava fazendo e o que estava pensando em abril de 1937, eu sei, com certeza, a resposta para essa pergunta. O que eu pensava em abril de 1937, senhoras e senhores, não era nada. E o que eu estava fazendo em abril de 1937 não era nada, porque eu não era nada. Eu não era nada. Eu não existia. Eu não tinha corpo. Eu não tinha cabeça. Alguém pode querer argumentar que eu existia na mente de Deus e nas suas ideias, e isso é outro assunto, outra história. Mas no que diz respeito à minha existência autoconsciente, eu não tinha nenhuma. Não creio em Bryden Murphy ou Shirley MacLaine, que tive uma experiência anterior, porque se tivesse, não tenho absolutamente nenhuma consciência disso. E se não me lembro disso, não há diferença entre ter tido uma vida anterior e não ter tido uma vida anterior, porque não há qualquer ligação entre as duas. Posso me identificar com o menino que estava nas ruas de Chicago em 1945. Não consigo me identificar com o nada de 1937. Eu não existia. E assim, sabendo que sou finito, sei que não sou Deus. Então, até agora, tudo que tive certeza foram duas coisas: que existo e que não sou Deus. Então, como vamos de lá para Deus? Bem, Agostinho seguiu o padrão e os passos dessa maneira. Ele estava pensando que se ele existe, então há apenas 3 explicações possíveis para a sua existência. E este é exatamente o mesmo lugar para onde Descartes estava indo no século XVII. Ele disse que se eu existo, então sou eterno, sou autocriado, ou, em última análise, sou criado por algo, alguém que é eterno. Entendem essas 3 opções? Ou sou eterno, sou autocriado, ou sou criado por algo ou alguém que é eterno. Ora, Agostinho disse que essas são as únicas 3 alternativas e tem usado isso há 40 anos em todos os tipos de situações em apologética e desafia as pessoas a criar uma 4ª categoria. E houve todos os tipos de tentativas para fazer isso, mas novamente a rosa com qualquer outro nome não é uma rosa. As pessoas dizem, bem, eu não creio na autocriação, eu apenas creio na geração espontânea. Mas eu digo, espera um minuto, a geração espontânea é autocriação. E mostram isso para a sua satisfação. Ou dirão, bem, não creio nesses 3, creio que estamos aqui como resultado de uma série infinita de causas finitas. Este foi o argumento que Bertrand Russell usou no debate público com Frederick Klopstock. E Frederick Klopstock disse a Russell, ele disse que a ideia de uma série infinita de causas finitas é impensável, é ininteligível, é irracional. E Bertrand Russell disse, bem, posso conceber isso. Ora, o que vocês diriam sobre algo assim? Bem, o que Klopstock disse é que uma coisa é dizer que você pode conceber isso, outra coisa é ser capaz de conceber isso. Ouço pessoas me dizerem que podem conceber círculos quadrados, mas estão iludidas. Eles não conseguem articulá-lo de forma inteligível, porque um círculo quadrado é uma contradição em termos, e uma série infinita de causas finitas é o problema da autocriação expandida infinitamente. Esse é um problema intelectual com esteroides. E eu não quero recriminar os esteroides, eles têm me mantido vivo nas últimas semanas. Não tenho nenhum problema em admitir isso, meu nome não é Barry Bonds. Então você tem essas 3 possibilidades, e 2 das 3 envolvem o eterno, algo eterno. Agora, o que não acontece é a ideia de autocriação. E das 3 opções,
quero dizer duas coisas sobre a autocriação. É a esse que provavelmente 99% dos ateus apelam para desconsiderar a existência de Deus. Mexa com o ateu e você encontrará algum tipo de defensor da autocriação. E a ideia de autocriação é dessas três opções a mais fácil de rejeitar. E a que tem de ser rejeitada porque é analiticamente falsa. Isto é falsa por definição. É falso porque cai pelo seu próprio peso. E eu já disse isso muitas vezes, e você pode pensar, bem, você não precisa ser um filósofo para entender isso. Para que algo fosse autocriado, teria que existir antes de existir. Para que algo se crie, tem que estar lá para fazer o trabalho. E assim, existir antes de existir. É ser e não ser ao mesmo tempo e na mesma relação. É e não é ao mesmo tempo e na mesma relação. O que constitui uma violação manifesta da lei da não contradição. É pura irracionalidade. É uma tolice. É realmente risível e ridículo. Mesmo assim, pessoas com todos os tipos de títulos acadêmicos e feitos perfeitamente notáveis eles usam esse tipo de pensamento o tempo todo. Quanto à história do ganhador do Prêmio Nobel na Costa Oeste, que disse que não podíamos mais crer na doutrina da geração espontânea. Sabemos agora que algo não vem do nada. Ex nihilo nihil fit. Se não há nada, você não pode tirar nada disso. Você pode rogar, você pode persuadir, você pode implorar, mas não pode fazer acontecer. Porque do nada não vem nada. Ele disse, não podemos mais crer na geração espontânea. Temos que crer na geração espontânea gradual. Me interrompa se eu estiver mentindo. Quero dizer, isso é coisa séria. Gradual e espontâneo. Você não consegue tirar algo do nada tão cedo. Você tem que ter muita paciência. E se você esperar, surgirá. Esta foi uma declaração decisiva deste físico vencedor do Prêmio Nobel, porque no coração do iluminismo, no coração da desintegração da síntese clássica, estava a declaração iluminista de Alf Loring. A questão, o princípio esclarecedor era este, que não precisamos mais da hipótese de Deus para explicar a origem do universo ou dos seres humanos, porque agora sabemos que o universo surgiu através da geração espontânea, da autocriação, de algo a partir do nada. O coelho tirado da cartola, sem o coelho e sem o mágico. Nenhuma causa suficiente, nenhuma causa eficiente, nenhuma causa nada. E assim, essa opção de autocriação pode ser eliminada imediatamente. É um absurdo. É engraçado, outra noite sonhei que tive um debate formal com Richard Dawkins sobre esse assunto. Isso não aconteceu, isto é um sonho, isso é apenas uma fantasia. E no sonho, ele estava defendendo algum tipo de autocriação, e eu conversei com ele, e eu disse, por favor, diga-me como algo pode se criar a partir do nada. E ele parou por um momento, olhou para mim e disse, bem, só acontece. Agora, não saia daqui e diga que Richard Dawkins alguma vez disse tal coisa. Sonhei que ele disse isso. Ele não teve culpa. Ele provavelmente diria se tivéssemos essa conversa. Mas ele disse, simplesmente acontece. Eu disse, simplesmente acontece? Ele disse, sim, simplesmente acontece. Eu disse, Sr. Dawkins, você percebe o quão ridículo é esse argumento a favor da autocriação? Simplesmente acontece? Então ele olhou para mim e disse, por que isso é ridículo? E eu disse, simplesmente é! E me virei para o moderador e disse, senhor, a defesa está encerrada. E eu disse, sério? O debate acabou. Não tenho mais nada a dizer. E nem o Sr. Dawkins. Simplesmente isso. É onde estamos. Bem, Agostinho entendeu.
a impossibilidade, não a improbabilidade, a impossibilidade racional da autocriação. E eu já disse isso 1 zilhão de vezes. Se alguma vez houve um tempo em que não havia nada, a única coisa possível que poderia estar aqui agora é nada. Mas é por isso que é tão importante para o ponto de partida de Agostinho estabelecer a autoconsciência. É por isso que era tão importante para o cogito de Descartes provar categoricamente, absolutamente, matematicamente que algo existe. Porque se algo existe, isso significa automaticamente que algo sempre existiu. Agora, é apenas uma questão de descobrir o que ou quem é que sempre existiu. Sempre existiu. Alguém cuja existência não é contingente, não dependente, não derivada, não finita, mas é independente, sem derivação, autoexistente e eterno. E essa ideia impõe-se a nós, não nos nossos dedos, não nos nossos olhos, não nos nossos ouvidos, mas na nossa mente. Porque é na nossa mente que encontramos a certeza filosófica formal. Agostinho, novamente pensando em termos como este, fala sobre construções mentais. Por exemplo, construções matemáticas, a aritmética simples, 4 mais 3 são 7. Ora, eu sei que isso é verdade. Eu sei disso com certeza filosófica. E não só sei que é verdade, como também sei que você sabe que é verdade. E eu sei que isso é verdade não apenas na segunda, terça e na quarta, mas é verdade na sexta, no sábado e no domingo. E eu sei que é verdade, quer eu seja presbiteriano, batista ou metodista. 4 e 3 são 7. É uma verdade universal. É uma verdade a priori. É uma verdade analítica. É verdade por definição. Não pode não ser verdade. É verdade em virtude da força da impossibilidade do contrário. Não existe nenhuma ordem de certeza que transcenda esse tipo de verdade. E é esse tipo de verdade sobre a eterna autoexistência de Deus que temos em nossas mentes. E de onde vem isso? De onde vem essa verdade? Vem do próprio Deus. Descartes disse que Deus é o autor da nossa ideia de verdade. Deus impõe sua revelação de si mesmo em nossas mentes. Agora falamos na fé cristã sobre a revelação. E distinguimos entre revelação geral e revelação especial. Revelação especial é a revelação que recebemos da Bíblia, que nos dá a ordem da salvação, que nos ensina sobre a pessoa e a obra de Jesus e como podemos ser salvos. A revelação geral é aquela revelação que Deus dá ao mundo inteiro, a cada pessoa humana. É geral em termos de público. É geral em termos de conteúdo. A revelação geral não fala sobre a cruz, não lhe fala sobre a ascensão, mas fala sobre a natureza e o caráter de Deus, seu eterno poder e divindade, que ele revela ao mundo inteiro. Agora, existem 2 tipos de revelação geral, e essa distinção é crítica. A primeira é o que chamamos de revelação geral imediata. A segunda é chamada de revelação geral imediata. Ora, quando falamos aqui de imediato e imediato, não estamos falando de categorias de tempo, embora possam estar envolvidas. Quando eu era um garotinho, estávamos brincando lá fora, na caixa de areia, e era hora do jantar. Ela vinha até a janela dos fundos da casa e me chamava. E dizia, filho, é hora do jantar, entre. E eu estava brincando na caixa de areia, com os meus carrinhos e tal. Estava absorto e preocupado com os meus brinquedos. Então demorava um pouco. Em instantes, quando percebia, minha mãe estava diante de mim com as mãos nos quadris e dizia, jovem, entre nessa casa imediatamente. Eu entendi o que ela queria dizer.
Ela quis dizer sem demora, para já. Eu deveria entrar naquele momento. E então, eu entrava. Agora, quando falo sobre revelação imediata e geral, não é isso que quero dizer. A revelação geral imediata é aquela revelação que Deus dá de si mesmo através de um meio. Como através do jornal, através do rádio, através da televisão. Mas através de um meio muito mais amplo do que a TV, o rádio ou o jornal. O meio que Deus usa para transmitir seu próprio ser é toda a natureza. Como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e ser, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você olha para um monte e não vê Deus imediato e diretamente. Você vê um monte, mas ao ver aquele monte, você vê as marcas do Criador daquele monte. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você não pode abrir os olhos deste mundo sem ver um teatro da revelação divina mediado através, dentro e pela ordem criada. É por isso que tantos argumentos para a existência de Deus historicamente têm sido defendidos cosmologicamente, que Deus é a causa do cosmos que podemos observar. Não podemos observar Deus, o autor, mas podemos observar o que ele faz. Podemos ver suas impressões digitais, podemos ver a marca de sua arte naquilo que ele produz. E isso é muito importante para a apologética e não posso negligenciar isso de jeito nenhum. Mas há um tipo diferente de revelação geral, que é chamada de revelação imediata. Ou seja, você não precisa raciocinar através do meio para chegar atrás do meio até o autor do meio. Mas Deus se dá a conhecer diretamente, instantaneamente, imediatamente, sem meios, nos recônditos mais profundos da mente humana. E a Bíblia confirma o que Agostinho está dizendo aqui, que em sua própria introspecção, em seu próprio pensamento, sobre sua própria autoconsciência, ele é levado implacável e necessariamente ao conceito de Deus, que é indubitável. E assim, Calvino, que foi um grande aluno de Agostinho, argumenta da mesma maneira e fala que todo ser humano, como Paulo declara em Romanos 1 e 2, não só tem a vantagem deste teatro da revelação imediata fora de nós mesmos, mas também temos a revelação imediata de Deus em nossas mentes, em nossas almas. O que Calvino chama de inextinguível, sensus divinitatis, o sentido do divino dentro de nós mesmos. E é universal. É por isso que o homem não é apenas homo sapiens, mas é homo religios. Ele não pode fugir do conhecimento de Deus, porque ele não está simplesmente por aí, mas está aqui. Eu contei a história antes. Certa vez me pediram para falar a um grupo de ateus sobre a existência de Deus e analisei suas perguntas e tentei respondê-las. Eu disse: penso que vocês estão trazendo todas essas questões intelectuais e, quero dizer, está tudo bem, irei lidar com elas, mas tenho que lhes dizer de onde venho. Vou colocar as minhas cartas na mesa e ser absolutamente honesto. Não creio que o problema de vocês com Deus seja intelectual. O problema de vocês com Deus não é que vocês não sabem que Ele existe. O problema de vocês é um problema moral. Vocês o odeiam. Vocês não o suportam. E fariam qualquer coisa que pudessem para se livrar dele. Porque essa é a imagem bíblica de como é a condição humana. Que reprimimos Deus em nosso pensamento. Mas o problema é o seguinte: Deus não permitirá que o extingamos do nosso pensamento. Não podemos fugir dele. Podemos tentar suprimir esse conhecimento. Podemos tentar negar esse conhecimento. Podemos tentar diminuí-lo com todo tipo de estática e silenciá-lo e todo o resto. Podemos endurecer nossas cervizes e nossas consciências de pedra, mas você não pode aniquilar esse conhecimento de Deus que pressiona as divisões ou dimensões interiores da sua mente. E repito, esse conhecimento que Deus planta em sua mente, para qualquer pessoa pensante,
é absolutamente convincente. Eu creio, sabe? Todo mundo pensa que a grande força de Tomás de Aquino e seu argumento para a existência de Deus estava em suas 5 vias até Deus e então falou sobre o argumento cosmológico. Bem, isso foi uma coisa brilhante, mas não creio que tenha correspondido à profundidade do seu pensamento em termos de Deus como um ser necessário. E o que queremos dizer quando dizemos que Deus é um ser necessário? Bem, deixe-me tirar um momento para explicar isso. Existem 2 maneiras pelas quais podemos falar sobre Deus como um ser necessário. Deus é ontológica e logicamente necessário. Desculpe vocês que estão traduzindo aí, mas vocês são capazes de lidar com isso. Chuck, você sabe como fazer isso. A necessidade ontológica de Deus é esta. Onde Agostinho pensou sobre sua própria consciência, seu próprio eu, e percebeu que no instante em que teve consciência de si mesmo como um eu, estava ao mesmo tempo consciente de si mesmo como sendo finito. Essa finitude fazia parte do conteúdo da autoconsciência. E disse que entendia que a existência de Agostinho não é necessária. A existência de Assis Pro não é necessária. O mundo poderia viver perfeitamente bem sem mim. Você não precisa que eu exista para ter um mundo para estudar. O meu ser é contingente, derivado, dependente e finito, e todas essas coisas que eu disse é mutável. Então, o meu ser não é necessário. Um ser necessário é um ser que não pode ser. Não pode ser. E se você voltar a esse processo que eu apresentei em sua mente hoje, se alguma coisa existe agora, algo existiu eternamente. E aquilo que existiu eternamente tem um ser necessário ou não poderia ser. E o único ser que tem de ser necessário é Deus. Ser puro. Um ser que não muda. Um ser que não é dependente, finito, contingente ou derivado. Tem o poder de estar dentro de si. Contemplem isso, meus queridos amigos, e isso levará a vida de oração de vocês até a lua e além. Quando vocês contemplarem que tipo de ser é Deus, Deus é um ser necessário. Ele é um ser que não pode não ser. E nunca haverá um tempo em que ele não será. E nunca houve um tempo em que ele não era. Ele existe. Eu sou o que sou. Sempre e para sempre. E não só o seu ser é necessário nesse sentido ontológico, mas o seu ser é necessário no sentido lógico. Repito, se alguma coisa existe agora, deve haver um ser necessário, logicamente. Portanto, essa lógica exige, assim como 4 e 3 são 7, a lógica exige um ser eterno e autoexistente. E se você tem um requisito lógico necessário de um ser necessário, você tem certeza filosófica. É simples assim. Então você pode colocar na sua lista das 10 principais coisas que você tem certeza. Uma é que eu sei que Deus existe. Eu não apenas espero, eu não apenas confio nisso, eu não apenas creio nisso, eu sei disso. Não pode não ser. E encontro essa verdade não olhando para vocês ou falando com vocês. Eu encontro onde moro. Em minha mente. Vamos orar. Pai, obrigado por impor seu conhecimento às nossas mentes. Nós odiamos isso, nós desprezamos isso, procuramos fugir disso. Mas nós te agradecemos porque não nos permitirá fugir do vigia do céu e de sua necessária imposição em nossas mentes. Pedimos um despertar em nossos dias, na igreja e no mundo, da necessidade do teu ser puro, da doçura e da glória dele, para que possamos nos apaixonar por ele e ter o prazer de nos submeter a ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.